Código de Processo Penal, capítulo 12, das provas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará, na decisão, as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Artigo 373. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2. A decisão prevista no parágrafo 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Parágrafo 3. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: inciso 1, recair sobre direito indisponível da parte; inciso 2, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Parágrafo 4. A convenção de que trata o parágrafo 3 pode ser celebrada antes ou durante o processo. Artigo 374. Não dependem de prova os fatos, inciso 1, notórios; inciso 2, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; inciso 3, admitidos no processo como incontroversos; inciso 4, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Artigo 377. A carta precatória, a carta rogatória, o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, alínea B, quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento a prova nele solicitada for imprescindível. Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte, inciso 1,
comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Inciso 3. Praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, inciso 1, ao juiz informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Inciso 2. Da produção antecipada da prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Parágrafo 1. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deve ser produzida, ou do foro de domicílio do réu. Parágrafo 3. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5. Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão dos fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato de ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues aos promoventes da medida.